O que você pode trazer para a gente sobre conflitos em assembleias? Essa pergunta é muito bacana, porque, inclusive, há 2 dias eu estou vindo de Goiânia. Fui convidado por um condomínio em Goiânia para fazer uma mediação especificamente na assembleia que teve lá. A situação foi muito grave, muitos conflitos lá, mas, assim, vou compartilhar, não esse caso, mas vou compartilhar um outro caso, como é que termina. Então, a primeira coisa, eu vou usar aqui o quadro, porque você sabe que o professor gosta de quadro, né? O professor, ele é apaixonado por quadro. Então, deixa eu dizer uma coisa. Primeira coisa, separe 2 tipos de conflitos. Você vai separar um conflito que nós vamos chamar de conflito epicentro. Você vai separar o conflito epicentro de um conflito chamado de episódio. Então, qual é a diferença disso? Vamos lá. O conflito epicentro é aquele conflito principal. É aquele conflito que, na verdade, deu a origem, é o nascedouro dele. Então, esse conflito, ele tem que ser guerreado primeiro. Mas quando você não resolve o conflito centro, epicentro, ele começa a estourar vários outros conflitos. E aí você tem conflitos de toda a natureza, gerando conflito 1, conflito 2, conflito 3, conflito 4. Eu vou dar, então, um exemplo para que fique bem claro para você. Imagine um condômino que mora no 6º andar e ele teve um conflito com o síndico. Ele começou a ver que o síndico não estava gerindo como ele achava que deveria ser, e esse conflito dele foi um conflito deflagrado. Ele chega a, inclusive, dizer para os demais condôminos que o síndico deveria ser destituído. O conflito epicentro é o conflito do morador do 6º andar com o síndico. Mas olha o que aconteceu. Como esse conflito não foi solucionado, começou a gerar um outro conflito, que foi na portaria. Certa vez foram deixar uma coisa para esse morador na portaria e entregaram na portaria e demoraram para entregar ele. Então, por causa disso, ele notifica o porteiro, pede a demissão do porteiro e pede o afastamento do síndico. Ele disse que aquele documento que deveria ser entregue a ele era um documento extremamente importante que foi entregue 4 horas depois. E ele estava aguardando. Por que ele simplesmente passou a conspirar contra o síndico e contra o porteiro? Porque existe um conflito epicentro que não foi solucionado e começa a surgir os conflitos episódios. Por exemplo, o conflito da portaria é um conflito episódio. O conflito de que quando ele foi tomar um banho na piscina e aí estávamos em situações pandêmicas e o horário não era permitido, ele utilizou, inclusive, de ligações policiais. A polícia foi ao condomínio. E por que aconteceu isso? Porque é um conflito episódio. Então, esse conflito epicentro, quando ele não é solucionado, ele gera vários outros conflitos. E o grande conflito desencadeou na Assembleia, que eles terminaram na Assembleia com lesões corporais leves. Eles trataram na Assembleia o que a gente chama de vias de fato. Vulgarmente, eles saíram num murro no meio de todos os outros moradores. E aí você vai me perguntar assim, Alessander, é porque essas pessoas não têm instrução, é porque essas pessoas devem ter assim um condomínio de classe média baixa, é porque essas pessoas não são de berço. Eu quero dizer que o valor do condomínio desse conflito era um valor de R$ 3.200 a taxa condominial. Uma taxa condominial de R$ 3.000 não é barato. É um condomínio de padrão A, de pessoas de nível superior. Mas a questão é que o conflito não tem cor, não tem intelectualidade, não tem gênero. Quando ele surge, ele contamina todas as pessoas. E quando eu fui chamado para estar nesse case do conflito na Assembleia, porque como tinha tido vias de fato na Assembleia anterior, o síndico, então, me convida para que eu pudesse gerir ali a Assembleia. Daí eu disse ao síndico que a gente não ia trabalhar na Assembleia, a gente ia começar a trabalhar bem antes. Eu comecei, então, a fazer uma entrevista com o síndico. E na entrevista com o síndico, logo ele disse, esse morador sempre me persegue. Quando ele utiliza a palavra sempre me persegue, então eu começo a vislumbrar que era um problema antigo,
era um problema originário e que era um problema epicentro. Ele começa a me narrar todos os problemas que tinham acontecido, e aí eu percebi que a Assembleia, ela é, na verdade, um conflito episódico, porque o verdadeiro conflito deveria ser solucionado entre o síndico e aquele morador. Depois que eu entendi todos os conflitos, eu pedi para falar com o morador então aceitou, e eu fui ouvir o morador. E no tempo que eu estava ouvindo o morador, isso na mediação, a gente chama de sessões privadas. A gente pode ouvir um privadamente e depois escuta o outro. Aí eu fiz uma mediação entre o síndico e o morador do 6º andar, que na verdade não é do 6º, eu estou botando aqui o 6º andar como fictício, tá? Então, para vocês não identificarem onde é o lugar. Então, o síndico e o morador foram para uma sessão de mediação. A gente começou por volta de 2 horas da tarde e a gente terminou por volta de 8 horas da noite, os dois chorando e os dois pedindo desculpas uns para os outros. O que você fez? Eu não fiz nada mais do que a técnica. Quando você não conhece a pessoa, você até pode criar juízo de valor, antipatia, ou você pode até dizer que é uma questão espiritual, meu santo não bateu com o dele. Muita gente pode dizer isso, mas na verdade, quando você começa a entender o outro, quando você começa a compreender a vida do outro, tudo vai ficando mais fácil. Na sessão de mediação, eu fiz com que, ou pelo menos eu orientei, que o síndico pudesse ver esse cidadão.